Algumas histórias começam com um sonho, outras começam com uma oportunidade. E existem aquelas que vão sendo construídas enquanto a pessoa ainda está tentando descobrir qual será o próximo passo. Seja muito bem-vinda ao Contadora de História. Eu sou Isabelle Deluna e este é um espaço criado para registrar histórias que transformam experiências em aprendizados, trajetórias em inspiração e, é claro, escolhas em legado. Hoje vamos falar sobre coragem, mas não apenas sobre a coragem de começar, mas vamos falar sobre o que existe entre o medo e o próximo passo para começar. Sobre os bastidores de uma trajetória profissional, os desafios que ninguém vê e os erros que ensinam, a importância de continuar aprendendo, a importância de principalmente descobrir que talvez não seja necessário estar completamente pronta para começar. É com muita alegria que recebemos a Andressa Rodrigues, mentora em educação internacional e viagens, estrategista de viagens personalizadas, com atuação em liderança e empoderamento feminino e recrutamento de estudantes internacionais. Andressa, é uma alegria enorme receber você. Hoje queremos conhecer não apenas aquilo que você está construindo profissionalmente, é claro que traremos, mas também a mulher que existe por trás das suas escolhas. Então, queremos conhecer os caminhos, os desafios. Então, aqui, Andressa, seja muito bem-vinda. Fique muito à vontade para começar a conversar conosco sobre esse assunto maravilhoso. E aqui eu gostaria já, Andressa, de deixar um aquecimento para o público, tá? Vou deixar você falar, é claro, mas eu queria deixar uma pergunta já para você trazer para a gente, tá? Em uma palavra. Quando você olha para a sua trajetória, qual a palavra que representa a mulher que você se tornou hoje? Seja muito bem-vinda. Oi, Isa. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite de participar do Contadora de Histórias. É um prazer estar aqui em parceria com o networking delas. E é com muita felicidade e gratidão que eu honro a minha história e eu falo da minha história. Então, começando, né, a mulher que eu me tornei, a palavra seria coragem. Eu sempre fui muito corajosa e sonhadora também. Então, desde pequenininha, eu sempre soube que eu queria para mim. Parece que não, né? Que a gente fala, nossa, mas desde os 5 anos, sim, desde os 5 anos eu já sonhava em ser comissária de bordo, eu já sonhava em viajar o mundo. Claro que a gente começa com um sonho pequeno, né? Eu pensava mais em sonhar pelo Brasil. E depois Deus me apresentou aí o mundo. Então, para mim, seria a coragem hoje. Que delícia! E as pessoas entendem, às vezes é legal que você tenha falado isso, Andressa, porque às vezes as pessoas pensam que ter coragem é não sentir medo, né? Exato. E a gente sente muito medo, só que a gente vai com medo mesmo. Exatamente. É por isso que chama ter coragem apesar do medo, né? Exatamente. Maravilha. Então, aqui, Andressa, já vamos trazendo algumas perguntas muito curiosas. E eu gostaria muito aqui de deixar para você assim. Quando você olha para a sua trajetória profissional, né? Qual que é o desafio que mais te transformou, né? Aquele que você fala, não imaginava, né? Quando você olha para as pessoas e fala, nossa, isso aqui realmente mudou. Isso foi um verdadeiro impacto. Qual foi? Para mim, impacto cultural, mas também a constância. Eu, quando comecei a empreender lá atrás, na pandemia, morando na Europa, eu entendi que para você ser um bom empreendedor, você precisa ser constante. E aí eu me deparei com a Andressa menina, a Andressa mulher, a Andressa na vida CPF pessoal, que o CNPJ ele necessita também de uma boa estrutura no CPF. Então eu precisei lidar com muitas sombras, com muitos medos interiores para poder me desenvolver profissionalmente. É engraçado, né? Como o nosso CNPJ se mistura com o CPF. Então, o impacto assim para mim foi a constância.
Eu comecei a entender que a minha determinação, ela era boa, ela era ótima quando eu tinha uma estrutura por trás, uma empresa, uma carreira, mas quando dependesse somente de mim, eu teria que ter constância. Então, isso foi um impacto na minha vida, na vida dos meus alunos, dos meus mentorados, dos meus clientes também, que confiavam nos meus projetos, nos processos e confiavam na minha expertise também. Então, esse impacto ele gerou muitas questões para mim. Então, isso foi muito bom na minha parte terapêutica, na minha vida pessoal, na minha vida profissional, porque a constância ela te leva em lugares que você nunca imaginaria. Então, quando eu passei a minha experiência, né, para as pessoas que estão ao meu redor profissionalmente e tanto na minha vida pessoal também, isso eu subi outros degraus, né? Eu entendi que a constância, ela vai muito mais e além da que a determinação. Ela depende também de você ser constante, de grão em grão, não você conquistar um pouco por dia, né? Porque a gente quer conquistar tudo num dia só. Então a gente conquista um pouquinho a cada dia e você vai crescendo. E essa constância, ela vai te subindo de nível. Realmente. E é isso que é a constância, inclusive, que constrói, né, a autoridade. É ela que faz Exatamente. toda a diferença, né? E a importância de paciência também, né, Andressa? Acho que precisa ter muita paciência com a constância. Paciência e resiliência, porque nós, né, não digo somente os brasileiros, mas eu acho que é do ser humano mesmo. Quando a gente pensa em fazer algo, ou se determina para fazer algo, a gente quer que a coisa aconteça muito rápido. É que nem você preparar um bolo, tem as etapas, né? Tem o processo da massa, tem o processo aí do forno, do aquecimento. Então, a gente tem que entender que existe um processo. Não dá para você pular etapas. Você pode ser estratégico, mas você precisa saber onde você quer chegar e o quanto tempo demora para isso, para você se tornar pronto. Então, eu acho que isso é o impacto global hoje em dia e que a gente precisa, porque a gente está numa fase, numa sociedade que a gente tem muita pressa, é muita ansiedade, muita pressa, quer chegar, quer fazer muitos pratos para serem equilibrados, ainda mais nós mulheres, que somos sim cobradas de muitas coisas. Então, eu acho que a gente tem que saber equilibrar, saber se posicionar, mas também saber pausar, desacelerar. Olha, eu estou no meu processo, eu estou na minha constância. Tem a resiliência e eu vou chegar lá, mas me respeitando, me honrando e, claro, também honrando as pessoas que estão confiando no meu trabalho. Maravilha. A gente pode encarar, inclusive, a constância como um grande desafio. O que você pensa? Eu acredito que sim, para mim é muito é desafiador, porque eu sou muito determinada, mas constante eu assim ainda patino um pouco, porque quando a gente fala de constância, eu não tô falando de constância de um mês. A gente não sabe até quando você tem que ser constante. Então, isso é Sim. uma briga interna, porque você fala, ok, eu sou determinado, eu quero chegar em tal lugar. Você fez o projeto. E aí você sabe, né, o quanto você vai chegar ali, no seu objetivo final. Mas quando você se torna empreendedor, é uma constância eterna. E eu acho que até melhoria pessoal também é uma constância eterna, porque todos os dias a gente tem que acordar, a gente tem que se arrumar, tem as necessidades fisiológicas, a gente tem que, né, querendo ou não, fazer a nossa parte do dia a dia. Não tem como você não fazer, porque você é obrigado a fazer. E aí você fala, nossa, mas e se eu não fizer nada hoje? Aí essa constância te quebra. Ela é um desafio, porque quando você não vê alguma coisa acontecendo e você tá fazendo, 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 aí você tem que saber dali a constância mesmo, que é realmente chegar em algum lugar. Às vezes você não vai ver nada, mas a constância tem que estar ativa. Porque Nossa, como o que David diz, né? perfeita. Como diz na Bíblia, às vezes você vai colher em um dia um monte de peixe e você não vai ter também bandeja para os azeites, né? E você vai ter muitos, mas se você não tiver sido constante, como que você vai saber que você vai ter, né? Então demora. Então eu É, brigo muito com a constância todos os dias. te entendo, viu? E você falou algo que me chamou muita atenção aqui. É uma constância eterna, né? E ao mesmo tempo que a gente tem consciência da constância eterna, a gente também precisa ter, que nem você falou, né? Um senso de generosidade consigo mesmo, aquela coisa da autocompaixão, né? De você saber, calma.
Vamos dar uma pausa aqui, vamos respirar, que para continuar, bom, eu sou super suspeita para falar disso, enfim, mas isso que você disse é realmente muito verdade. A constância, ela é contínua para tudo na nossa vida, né? Então ela acaba sendo desafiadora, né? Exato. E assim, quando a gente para olhar as pessoas que te acompanham, né? Tem algo aí dentro que da sua constância, dos seus principais desafios nessa etapa inicial, assim, que as pessoas nem imaginam que você passou e que é algo extremamente desafiador, tem a constância, né? Que foi de grande impacto, mas além você diria algo que as pessoas nem imaginam. Eu acredito que as pessoas, quando me veem de fora no CNPJ, elas imaginam, nossa, determinada, sonhadora, constante. Mas dentro do CPF tem um ser humano, tem uma pessoa que sente, uma pessoa que sofre, uma pessoa que chora, uma pessoa que tem crise, é normal. E aí vem a autoconfiança. Né? Quando você tem uma autoconfiança de você acreditar em você, no que você está fazendo, que tem um propósito, e você confiar no seu processo e na sua caminhada, eu acho que ninguém acreditaria. Então, eu acho que quando você olha de fora, é uma coisa, quando você vê por dentro, é outra, porque é normal. Né? Todo mundo passa por esse processo, ninguém vai demonstrar ou mostrar o seu lado mais frágil e vulnerável. Então, para mim, é muito difícil alguém conhecer minha vulnerabilidade e enxergar essa parte, porque é um lado que eu escondo bastante, é um lado que eu não demonstro muito. Então, acho que as pessoas aí que não me conhecem profundamente não diriam e não veriam essa parte e falariam: nossa, ela é frágil, ela é sensível, porque às vezes a gente põe a capa de heroína. E vou salvar o mundo, né? Vou conquistar o mundo, fazer tudo acontecer. E aí, claro que tem a parte ser humano, né? Tem a nossa parte emocional também, que a gente sabe equilibrar e liderar muito bem, para quem, né, consegue aí fazer esse equilíbrio. Então, eu acho que ninguém imaginaria essa parte. É isso realmente. Externalizar, né, esse lado mais frágil, ele também acaba se tornando um desafio, né? As pessoas não imaginam isso, né? E Sim. vamos falar um pouquinho agora sobre o medo quando ele se faz presente na nossa vida, né? A gente sabe, convive, né, com medo em muitos passos que a gente dá. Mas aqui, você conta que um dos momentos mais difíceis, né, foi lidar com a Sim. incerteza, né, e com o medo de não conseguir alcançar seus objetivos, né? O que você fez, o que na verdade fez você continuar quando a dúvida e o medo começaram a falar mais alto em algum momento? Ai, na verdade, assim, eu faço terapia, recomendo todo mundo fazer, né, gente? Hoje em dia, no mundo que nós estamos, todo mundo precisa de terapia. Eu acho que a gente precisa trabalhar muito nossos medos internos, porque do que a gente tem medo, né? O que é o medo em si? É o desconhecido, é algo novo. Então, quando algo surge, seja num relacionamento, seja na profissão, na carreira, uma mudança, né? Então, eu falo muito sobre isso nas minhas mentorias, porque quando o medo surge, que a gente precisa fazer? Entender. Por que que eu estou sentindo esse medo? Da onde está vindo esse medo? Porque provavelmente esse medo ele vem de uma internalização interna que a gente tem, né? E de uma questão, talvez, de um gatilho de criança, de adolescente, ou de algo que a gente tem na crença limitante. Então, esse medo às vezes não é nada, é uma crença. Por isso que eu falo, né? Muitas pessoas me veem com os olhos que eu não me vejo, né? Então, o medo nada mais, nada menos é do que o desconhecido. O ser humano, ele quer ter controle. E quando a gente não tem controle, a gente tem medo. E quando a gente tem controle, a gente perde o medo. Por quê? Porque eu já sei dominar essa área e essa situação. Então, eu começo a entender. Eu sempre mapeio, eu sou muito de escrita, eu gosto de escrever, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de estudar. Então, eu leio, tá? Eu anoto porque que eu tô sentindo medo e eu vou planilhando ali as questões, fazendo muita terapia e desenvolvimento para aquele medo ir embora, porque o medo e a dúvida sempre vai ter, mas eu prefiro não ficar com isso na minha cabeça. Eu prefiro fazer e falar, não, não deu certo, mas o medo foi embora e eu fiz acontecer do que ter ficado. E se eu tivesse perdido o medo? E se eu não tivesse tido dúvida? E
se eu tivesse feito. Então, eu não quero viver com IC, que é o que eu passo para os meus mentorados também. Não vivam com IC. Em qualquer área da vida, vamos viver o que tem para viver, vamos fazer a nossa missão com propósito, que vai dar certo. Tudo sempre dá certo no final. E traz aprendizado também, né? Muito. Maravilha. A gente aprende demais todos os dias. Sim, é muito, eu falo, é muita coisa, é muita mentalidade e esse cuidado diário da gente trabalhar dentro de nós a perspectiva do medo, né? E bom senso também, né? A gente não quer ninguém Exato. fazendo nada, né? Enfim, arriscado ao ponto de nossa sobrevivência. A gente está falando aqui de medo É. de oportunidades, né? De evolução, de desenvolvimento, e como você mesma disse, o novo nos assusta, né? Assusta. E por isso a importância da gente se permitir, né? Muitas vezes a gente não se permite se não tivesse feito, quanto que ia saber, né? E eu tenho muitos mentorados que falam assim: nossa, não, eu tenho tantos anos, porque eu acho que não existe hoje a idade, é mais o seu desenvolvimento mesmo, né? A sua crença. Ai, deixei a vida passar, não fiz por medo, mas a vida tá passando de qualquer forma. Você precisa se permitir sentir, viver, aprender algo novo, estudar, ler, porque o propósito da vida é esse, né? O resto vai ficar, o material vai ficar, o nosso conhecimento, não, né? História, né? O conhecimento, isso mesmo. História, sim. O que que as suas experiências com o seu medo, né? De lá para cá, você sente que mudou em você? Teve a questão da confiança, que eu acho que é algo nítido, né? Nossa, sim. Você percebe algo que falou, nossa, mas aqui é nítido para mim, assim, hoje quem eu sou em vista de tudo que eu já experienciei, apesar do medo. Ai, muitas coisas, né? Quando a gente deixa o medo de lado, a gente vive muitas coisas. E até hoje a gente sente medo, não tem como não sentir. Mas, ai, eu vivi tantas coisas boas sem o medo. E com o medo também, sabe? Eu acho que é você ignorar esse sentimento, sabe? O medo não vai me levar para esse lugar. Eu vou descobrir novos horizontes. Então, eu acho que além da autoconfiança, foi também a segurança. Segurança de me ter, segurança de me desenvolver. Porque o medo, ele é aquela vozinha chata que ele fala assim: você não vai conseguir. Só que você tem que confiar em você e falar para ele: eu vou conseguir sim, né? Eu vou ultrapassar essas barreiras, né? Então, tem até uma música do Jota Quest que eu gosto bastante que fala: e se quiser saber para onde eu Amo vou, para essa onde tem música. o sol. Porque é isso, né? Ei, dor, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. E eu falo, gente, porque se imagina se a gente escutar o medo, a dor, tudo que acontece com a gente não vai para lugar nenhum. Então, querendo ou não, eu posso te dizer que o medo me levou para muitas coisas boas também. Porque, querendo ou não, ele me protegeu de muitas coisas, mas ele também me livrou de outras. Então, eu acho que ele tem que ser nosso amigo e não nosso inimigo. E coisas que eu vivi, né? Viajei o mundo, 75 países, conheci muitas culturas, hoje falo 4 idiomas. Então, assim, querendo ou não, o medo, ele me trouxe algumas questões internas de eu pensar assim, eu confio em mim, eu posso chegar além disso, né? Porque ele não me barra mais, ele não me trava. E claro, você ter pessoas boas ali também, né, no seu convívio, para estar ali te dando suporte emocional, porque eu acho que isso é muito importante para você ultrapassar todas essas barreiras, né? Porque o medo, ele é uma barreira. Certeza. Adorei. O medo é o seu amigo. Fato. Ele é, se E torna o é nosso mesmo. amigo, né? Sim, exatamente. E, assim, a gente falando aqui um pouquinho de como lidar com ele, depois você trouxe sobre uma palavra que realmente representa, como consequência, além da confiança, traz essa segurança, né? De saber o que fazer, de já ter essa memória sobre si mesma, de saber que é capaz, né? Um dos momentos, assim, que você trouxe pra gente, né? Um dos momentos mais difíceis que foi lidar com incertezas, né? E com o medo de não conseguir alcançar seus objetivos. O que então fez você continuar quando veio uma dúvida? E aí você contou pra gente, inclusive, né? Que essa persistência, essa memória de você saber que você é capaz, de você ter também um ambiente de segurança.
Quando você passa por essas experiências e se vê mais forte, se vê mais confiante, mais segura, você se vê. Como que você se vê? Eu me vejo capaz. Na verdade, se eu falar assim, Forte, nossa, eu me vejo empoderada, forte. Quando a empoderada. gente deixa, quando a gente deixa o medo de lado, você fala, nossa, eu consegui, né? Por exemplo, eu sempre tive muito medo de dirigir. Quando eu comecei a dirigir e eu vi que eu era capaz, que o medo não ia me dominar, que era uma coisa que eu precisava fazer, né? Eu me senti empoderada, eu me senti forte, você se sente bem. Porque você fala, eu posso fazer isso, eu consigo fazer isso. Então, eu acho que falta isso no ser humano, de eu posso, eu quero, eu consigo, não é só a determinação, é a autoconfiança, porque quando você confia em você, ninguém vai poder dizer o contrário, ninguém vai poder virar para você e falar, não, você não sabe, não, você não pode, eu aprendo, eu dou um jeito, eu vou atrás, eu vou estudar, eu vou em busca, porque não tem nada que a gente não possa fazer. Tudo que a gente quiser na nossa vida, a gente pode estudar, a gente pode conquistar e a gente pode ter. O autoconhecimento, né? É lindo, desafiador. Maravilhoso. Nossa, a gente encontra aqui com a Andressa, já tá querendo voar. Verdade. Eu E tenho essa aí? parte minha também de eu sou uma pessoa que impulsiona outras. Ai, Andressa, vamos aqui, vamos trazer um pouquinho aqui sobre. Agora a gente falando de. A gente já falou como trabalhar o medo, como receber o medo, né, vamos falar agora a coragem de começar sem se sentir pronta, né? Ai, E é sim, um, né? Acaba sendo uma ambição de muitas pessoas. Não, eu quero estar pronto, eu quero estar pronto. Ninguém nunca está pronto, a gente não começa nunca, né? verdade. Você trouxe já uma frase, né, que traduz muito, né, da sua trajetória, né, que você precisou deixar de acreditar que precisava estar 100% pronta para começar. Então, quando você percebeu que esperar estar pronto estava, na verdade, impedindo você de avançar? Olha, eu sou muito perfeccionista, Isa, trabalhando aí nessa parte, porque eu tenho muito essa questão de tem que estar perfeito. Então, quando eu comecei a empreender lá atrás, eu não me sentia pronta. Na verdade, eu digo que o empreendedorismo me encontrou, né, na pandemia, com muitas questões financeiras, econômicas e tudo que a gente estava vivendo, né, no mundo, eu tive que ser obrigada a me reinventar. Eu preciso encontrar algo. E aí eu falei, por que, né, eu não crio algo que eu já sei dominar, fazer? Então, eu já estava estudando em Portugal meu mestrado, eu já tinha conseguido bolsa de estudos, eu já tinha auxiliado muitas pessoas em viagens, e eu falei, por que não eu auxiliar pessoas? Né? E começar esse trajeto. Só que eu não sabia, né? Se eu soubesse o que que era empreender antes, eu não sabia que ia mexer muito na questão pessoal, na constância, na resiliência, no medo, em tudo que a gente já falou até agora. Então, essa questão para mim foi muito importante porque eu não estava me sentindo pronta. Na verdade, até hoje, quando eu vou fazer um vídeo, quando eu tenho que fazer uma entrevista, eu participo de algum podcast, de algum programa, algum lugar, eu falo assim: nossa, eu tenho muito para agregar, eu sei, porque eu tenho uma experiência muito bacana de vida, mas ao mesmo tempo eu falo assim, será que eu tô pronta? Me sinto muito nova ainda, mas ao mesmo tempo também velha para algumas coisas. Eu acho que a gente vai se deparando com essas questões, esses gatilhos. Eu acho que pronto 100% a gente nunca vai estar, mesmo estando com o melhor cenário, com a melhor câmera, com o melhor fotógrafo, ou estando com o melhor programa. Eu acho que a gente nunca vai se sentir 100% preparado. Mas se você não der o primeiro passo, você nunca vai fazer. E aí eu comecei a pensar, ai, ok, quando eu faço um vídeo, ao invés de ficar me cobrando muito, eu vou postar assim, tá bom, porque eu tô entregando o meu melhor. E ao invés de ficar no perfeccionismo, eu fico no meu melhor. Ah, eu entreguei o meu melhor e minha consciência fica tranquila. Porque o perfeccionista tem esse problema, né? De querer tudo perfeito e não existe, né? A perfeição. Exato. Olha, uma vez eu te entendo, Andressa, porque eu também tenho isso, tá? E é um Ah, exercício diário, né? A gente se nossa. permitir fazer o melhor, porque que é tudo redondo. Eu acho que tem um toque também de comparação aí, né? De repente você tem referências, que você quer estar ali na altura, estar entre os, enfim. E uma vez eu vi que existe diferença entre perfeccionismo e excelência. Aquilo mudou É, assim na minha cabeça, porque se a gente pensa
Perfeição não existe, né? Mas Exato. excelência, Ainda mais na internet, Isa, porque como você falou de comparação agora, é importante esse tema, porque eu acho que hoje a tecnologia está nos auxiliando com muitas questões, né? Está nos ajudando, pelo menos, e com muitas questões, mas também está deixando um pouco para trás a questão da autoconfiança, né? Da segurança, né? Por quê? Porque a gente se compara. Então, às vezes você está viajando num lugar. Aí você vê que o fulano de tal está em outro lugar, comparação. Aí você quer mudar para um país. Aí você vê que o outro está em outro país e a gente vai se comparando. E as nossas histórias, elas são únicas, porque cada um vai ter sua experiência, cada um quer viver de uma forma e tá tudo bem. Então eu acho que essa comparação também é ruim, porque você precisa entender o que te vai fazer feliz, não o que o outro está vivendo. Né? Então, essa questão também do perfeccionismo é isso, né? Eu acho que buscar uma vida perfeita, ela não existe. Você não vai estar equilibrado em todos os pratos, você não vai estar 100% em todos os âmbitos e áreas da sua vida, né? Você tem que equilibrar, né? E como você disse, aí tem que procurar buscar não a perfeição, a excelência, que é o que eu vejo aí na internet também, não buscam isso. E a gente traz aqui essa parte da excelência, né? exatamente, que é o 1%, né, que a gente fala, né, 1% a cada dia, que é o seu melhor também, né, 1% a cada dia para manter constância, né, mas a Exatamente, excelência é o seu melhor, né. exatamente. E Andressa, vamos falar agora de bastidor? Vamos falar de Ai, bastidor. vamos. Quando Adoro as essa parte do pessoas, bastidor. né, ai, eu adoro também. Quando as pessoas olham para uma trajetória profissional, normalmente elas enxergam aquilo que deu certo, que inclusive tem aquele toque da comparação, né? A gente não tá vendo, né? O que tá por trás. O que é que elas não veem sobre o caminho que você está construindo hoje? Na parte profissional, o que que elas não veem nos bastidores, né? Elas não veem a correria de fazer mil funções em um dia, elas não olham por trás, né? Porque a gente sabe que empreender no Brasil é muito além de ter só um CNPJ, nós temos muitas responsabilidades. Nós temos o lucro, nós temos o líquido, nós temos o bruto, então a gente sabe que são várias camadas. Então hoje a minha equipe ela é bem enxuta. Eu estou com 3 pessoas apenas, né, na minha equipe, mas é o que eu falo, né? Nós temos a excelência, por isso que nós nos colocamos como especialistas, né? Porque essa parte de você entrar na internet, todo mundo falar, nossa, o que você deve fazer, como você deve seguir, nossa, mas hoje tem um robô que pode te auxiliar. Sim, mas não é o robô que vai te dar um suporte emocional, não é o robô que vai te trazer informações que você não sabe, vai ler as entrelinhas para você. Não é o robô que vai te mentorar e te guiar, né, para te dar uma autoconfiança de falar um idioma bem, ou de você conseguir também ter uma boa documentação para você residir no exterior, para você poder estudar, trabalhar, imigrar. Né? Então, nós fazemos várias partes aqui na agência, né? O que eu falo que a gente tenta colocar em nichos de intercâmbio e viagem, mas acaba fazendo muito além disso, porque eu vejo que hoje o meu cliente, né, a minha persona que a gente trabalha, ele é uma pessoa que ele confia no propósito da Andressa. Né, tem a TWE, a Travel World Experience, que é a minha empresa, mas eles confiam na expertise da Andressa, na confiança da Andressa, nas informações que ela vai passar, porque eles sabem que eu não vou colocar entrelinhas. Eles sabem que eu vou falar a verdade. E eu já até perdi vendas por causa disso, né? Eu e as minhas meninas, porque a gente não mente. Então, infelizmente, tem muitas empresas por aí que mentem para fazer a venda, que querem vender um curso no exterior ou qualquer pacote, entre aspas, de viagem, porque a gente não fala, né, de pacote de viagem, a gente fala de roteiro personalizado para sua experiência. Então, essa parte, Belle, assim, as pessoas não veem, porque a gente faz muita coisa. Então, eu fico me equilibrando em eventos e viagens e trabalhar operacional e faço muitas coisas num dia só e tem dado muito certo, mas os bastidores vai muito além do que a pessoa vê só na internet, que é o glamour, né? É cansativo, mas é gostoso. É bom porque vai se superando, né?
Nossa, todos os dias. É superação. Eu E é o sei. que eu falo, né? A gente não pode ter vergonha de trabalhar. Vergonha de trabalhar, de dar o seu melhor, de ir em busca de novos conhecimentos, de ir em busca de novas profissões, carreiras. A gente precisa ter propósito. Tendo propósito, você consegue o que você quiser. Assino tão embaixo. Andressa, qual foi, assim, ou se teve, né, um erro, uma decisão difícil que acabou te ensinando uma das maiores lições da sua trajetória? Olha, até aqui eu posso dizer uma coisa que não vai ser tão polêmica, mas aprendi a não confiar de olhos fechados em ninguém, infelizmente. Então, assim, foi bem desafiador, porque quando a gente começa nesse caminho, né, do empreendedorismo, ainda mais sendo nova, né, que eu sou ainda muito nova, foi muito desafiador ter que me provar como mulher, ter que me provar como profissional, ter que me provar que eu sou boa, que eu tenho uma empresa e que eu tenho expertise para lidar com isso, porque querendo ou não, nós temos muitos concorrentes, mas é o que eu falo, né? Concorrentes com o que nós fazemos, pouquíssimos. Né, porque o genérico todo mundo faz, né? Entregar um pacote de viagem, que a gente não fala pacote, a gente fala roteiro, personalização, você mentorar um aluno para ele ter autoconfiança no idioma, para ele conseguir migrar para o exterior, para ele estudar, trabalhar, mudar de vida, não é todo mundo que faz. Então, hoje a generalização, ela é ainda bem precária, assim, porque é bem generalizado, né? As pessoas ainda estão em busca somente do dinheiro. Eu entendo essa parte, mas não é o que a gente faz aqui. E para mim o maior desafio foi nessa questão de ter que provar que eu era boa, ter que provar que eu era o suficiente e que a minha empresa não era só mais uma dentro do mercado, né? Então, assim, eu acho que hoje a gente está conseguindo mudar esse mindset dos nossos parceiros B2B, dos nossos clientes B2C, e a gente está construindo uma trajetória totalmente personalizada e fora da caixa. No entanto, que é muito legal quando vem um parceiro e fala: Nossa, mas a TWE não é uma agência de intercâmbio, não é uma agência de viagens. Eu falo, exatamente, ele entendeu o nosso propósito. É uma consultoria. Ele entendeu que a nossa especialização ela vai muito mais numa prestação de serviço, né, de homologação, do que realmente um produto. Então a gente falou: agora a gente chegou lá, a gente está conseguindo Comunicou. colocar. Essa sementinha foi plantada. Então eu estou muito feliz com essa parte, mas é bem desafiador. Até hoje eu tenho esses desafios, Beli. Acredito também, porque vai alcançando mais pessoas e vai ficando lapidando cada vez mais, né? Essa comunicação, esse posicionamento, essa presença. Exato. Mas E a que bom, diferenciação, né? Vai diferenciando os isso. trabalhos, né? Ai, coisa boa. E aqui, você, Andressa, está investindo, né, em novos conhecimentos, né, idiomas, e se preparando para viver experiências, sempre se preparando para viver experiências internacionais. Falando aqui de um próximo capítulo, né, o que que esse próximo capítulo na sua vida representa para você? O que que você acredita que essa próxima experiência, vai transformar na sua vida e na sua carreira? Olha, eu sempre estou em busca de novos conhecimentos, né? Eu sou uma leitora, assim, que sempre está em busca. Eu gosto muito de ler livros, na minha vida, né? E gosto muito de estudar. Então, para mim, eu sou apaixonada por cultura, por idiomas, por gastronomias. Eu sempre fui fora da caixa, sabe? De pensar, ai, quero conhecer, sair da minha bolha, né? Sair da minha zona de conforto. Eu quero conhecer outras pessoas, outros lugares. E para mim, eu acho que nessa fase que eu tô agora, eu tô fazendo francês, né? Então já consigo me comunicar um pouquinho. Digo que eu tô no básico 2, né? No indo pro pré-intermediário. Então, para mim, ai, é incrível quando eu tô aprendendo algo novo, porque eu falo, eu vou conseguir lidar sozinha com o idioma, por exemplo, né? Chegar na França, no Canadá, nos países, na Bélgica, países que falam francês, e vou conseguir me virar sozinha. Mas, além disso, conhecer por dentro como uma nativa. Porque turismo, né? A gente faz, estuda ali um pouquinho os idiomas e vai viajar, mas para mim a nova fase é de expansão. Então eu diria que é uma expansão mesmo, expansão pessoal, expansão profissional,
que eu acho que é o que eu tô em busca realmente desse conhecimento, né? Porque para mim é um hobby aprender idiomas, para outras pessoas não, mas para mim se torna um hobby. Eu acho que a facilidade para aprender idiomas eu não sei se é genética, uma habilidade, porque eu juro, gente, a vontade existe, mas o cérebro nem sempre acompanha. É, mas com paciência vai. Tem pessoas que têm mais facilidade, eu confesso que eu tenho muita facilidade desde pequena, mas já chegou o ponto de quando eu tinha 7, 10 anos de idade, eu pensava assim, ai meu Deus, né, a primeira menstruação, nossa, será que eu vou falar inglês? Porque a gente sempre acha que não vai conseguir. Então, quando eu fui me tornando aí mocinha, tinha uns medos, né? Aí você tem medo de se tornar mocinha, você tem medo. E aí eu lembro que eu fazia inglês desde pequenininha. Então, eu via as pessoas ao meu redor falando, pedindo um lanche, conversando em inglês. Eu falava, nossa, eu nunca vou conseguir falar inglês, porque era muito difícil as aulas para mim. Eu não tinha muita atenção, eu não tive muita atenção assim para estudar. Hoje eu gosto, mas na época nunca tinha, não tinha paciência, né? E, e eu falo, hoje eu tenho aí 4 idiomas. De idioma, mas eu tenho facilidade. Mas quem não tem, tem os métodos também que a gente faz para poder aprender melhor, né, um idioma. Então. E aí você faz usufruto disso belamente, e parabéns, né? Que é gratificante, né? Ver o resultado. Ah, é muito gostoso. E assim, hoje em dia tem técnica, né? Tem técnica para quem tem TDAH, tem técnica para quem tem ansiedade, para quem tem pânico. Então tem várias técnicas para aprender o idioma. Por isso que eu falo que não é de uma forma tradicional, né? Então cada aluno é específico, cada um vai aprender de uma maneira. Então, isso que é bacana, e você deveria colocar também em prática, viu, Belle? Porque é muito gostoso. Depois que você começa a aprender, você vai fazer uma viagem, você fala, ai, não preciso mais de ninguém para me ajudar, consigo pedir meu lanche sozinha, consigo visitar os lugares turísticos. Nossa, isso é gratificante. Eu acho que é lindo, lindo você conseguir se comunicar também com outra pessoa. É potência, é um potencial enorme, assim. Andressa, quando você sentiu, né, que você queria realmente levar adiante na nossa conversa, né, a importância de ter coragem, seguir apesar do medo e trazer também, né, esse conhecimento sobre a importância dos resultados a partir da coragem, desse passo, né, de coragem. Na sua experiência, o que que uma mulher precisa fortalecer dentro dela para começar a construir novas possibilidades? Primeira coisa, a confiança, segurança. Porque se a mulher não confiar no conhecimento dela, nas experiências dela, no que ela está construindo, ninguém vai mais confiar. Pode acreditar. Você transmite o que você emana. Então, eu acho que hoje a mulher ela precisa acreditar no próprio caminho, porque é o que eu falo, todo mundo tem uma experiência para passar. Todo mundo tem uma história para contar. Ah, mas eu nunca fui para o exterior. Mas você tem alguma história para contar na sua vida no Brasil? Ah, mas eu não falo 4 idiomas que nem você. Mas provavelmente você tem alguma coisa que eu não tenho conhecimento. Porque é o que eu falo, a gente sempre tem algo para aprender. Então, a mulher, ela precisa confiar mais em si, sair do padrão da sociedade, né? Eu estava até esses dias falando com uma mentorada sobre isso. A gente estava falando sobre o filme, né, da Barbie, e aí a gente estava conversando sobre o que aconteceu, como que funciona, porque tanto mulheres, tanto homens, a gente precisa confiar na nossa caminhada, na nossa trajetória, no nosso conhecimento. Ninguém pode te dizer o contrário. Então, eu acho que hoje seria a autoconfiança, Belly. Primeira coisa que a mulher, ou né, o homem, porque a gente também tem mentorado homem, não vamos deixar eles de lado, né? É, mas é autoconfiança. Primeira coisa que você precisa mudar dentro de si. Em qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Acredite e confie em você. Aqui eu ainda vou deixar uma pergunta sobre essa pergunta, sobre essa frase que você deixou, pensando nas mulheres que ainda não conseguem confiar totalmente em si mesma. Aí nós precisamos trabalhar essa questão. E isso a gente vai fazer, já falando aqui o projeto Vivência no Exterior.
É uma imersão, a gente já tinha feito, né? Mas a primeira vez agora com a networking delas, que é uma parceria nossa, e a gente já tinha feito, e muitas mulheres estavam pedindo bastante para essa questão, porque às vezes, que nem você falou, ai, mas eu não tenho facilidade de aprender o idioma. Às vezes não é o aprendizado, às vezes é a autoconfiança, a crença limitante, de achar que não consegue, de achar que é muito difícil, não tá na minha alçada. Porque o medo que a gente falou, voltando lá atrás, né? Mulheres que têm vontade de viajar e não viajam porque o marido não pode, porque o filho não pode, ou porque quem não tem filho, um amigo não pode, o namorado não pode, enfim, a gente nunca quer ir sozinho, a gente sempre quer ir acompanhado. Ou quando a gente fala de um grupo de mulheres de viagem, ai, mas eu não quero ir com desconhecidos porque você sempre quer estar na sua zona de conforto. Você não quer sair da sua zona de conforto. A maioria do ser humano, ele vai resistir de sair da zona de conforto, seja para uma viagem, seja para o intercâmbio, vivência no exterior, para o networking de mulheres. Não é todo mundo que quer se expor, não é todo mundo que quer fazer conexão, não é todo mundo que quer se conhecer verdadeiramente. A gente entende isso, mas isso tá algo dentro da personalidade de um gatilho que a pessoa tem. Tímido, se a pessoa já é mais antissocial, sempre tem uma razãozinha para isso. Então é o que a gente fala, né? Não deixe o medo te impedir de conhecer e viver coisas novas. Nunca é tarde. Até as mulheres de 50, 60 a mais que me procuram falam: Nossa, eu imaginei que eu não conseguiria viajar sozinha e conseguem hoje. Ah, eu não imaginei que eu falaria um idioma e falam hoje. Por quê? Porque elas vão se redescobrindo, vão se colocando em pauta para mudar. A mudança, ela faz parte. E tem a exigência da mudança. Não tem como você mudar se você não se esforçar. Não tem como você não mudar se você não tiver constância. Não tem como você mudar se você não colocar em prática. Então, as mulheres hoje que me procuram, elas estão em busca disso. A primeira coisa que eu vejo é, não é só viagem e o intercâmbio, é a autoconfiança que não tem. Então, acaba sendo um pouco de terapia, né? É um pouco terapêutico também, porque a gente acaba fazendo toda essa parte, né? Às vezes a pessoa tá tão sobrecarregada, com tantos pratos equilibrados, que ela só precisa ser ouvida. E quando ela é ouvida, ela é entendida, ela solta. E quando ela solta, ela fala: Eu sou capaz. Gente, é isso! É isso mesmo. Quem sente o que a Andressa falou, quem vive o que a Andressa falou, entendeu o poder dessa mensagem. E aqui, Andressa, a gente caminhando para o propósito do nosso encontro aqui, que é o registro da história, né? Que você já está trazendo belamente, inclusive. A gente já está empoderada de conversar com a Andressa. Aqui é o momento onde a gente traduz, né? Eu quero dizer o nome, né, do nosso encontro. E o Contadora de História, ele nasceu para justamente fazer isso, registrar essas histórias que continuam inspirando outras pessoas muito depois da conversa, muito depois do nosso encontro. Então, aqui, Andressa, eu gostaria muito de abrir um espaço para você contar para gente. Imagine que daqui 30 anos, alguma mulher vai chegar na nossa conversa, vai ouvir a sua história. O que você gostaria que ela escutasse de você? Você conseguiu, né? Primeiramente, já trabalhando a lei da atração aí, que se a mulher me procura tá comigo aí daqui 30 anos, ela conseguiu. Ela foi fazer a viagem que ela tanto desejava, ela aprendeu o idioma que ela precisava, ela foi fazer novas conexões, ela saiu da zona de conforto, ela foi fazer o intercâmbio, né? Então eu acho que isso é muito importante. Né? Daqui 30 anos eu quero construir, ter esse legado, né? Esse legado de ter tido propósito com vidas, mudado vidas, né? Porque eu acho que uma viagem interior é até mais importante do que por exterior. Eu acho que hoje tudo está englobalizado, né? A gente fala que hoje essa questão de se conhecer, viajar, explorar, se conectar, tá tudo ligado.
com uma coisa só, propósito. E eu acho que daqui 30 anos a gente vai ter muito legado, viu? Muitas mulheres aí, muitas mulheres se conhecendo, desbravando, aprendendo, tendo autoconhecimento, porque isso é muito importante. E é saudável, né? Faz bem para a alma, para a vida. Isso é uma delícia. Com certeza, daqui 30 anos teremos muitas mulheres voando e outras inspiradas, né, já a voar, por conta de tudo que você tem. Exatamente, inspiradas a voar, com toda certeza. Andressa, completa essa frase aqui. Eu espero que a minha história seja lembrada como a história de uma mulher que Tem coragem, que encoraja. sonha, que não que não deixa o medo impedir de viver, de se autoconhecer, de desbravar, de viver, porque viver é imperdível. Então eu quero ser essa mulher, ser lembrada, ser escutada, ser aplaudida e também, né, claro, aplaudir outras pessoas também e evoluir junto com outras mulheres. Acho que é um poder, né, que a gente tem, é uma força da natureza muito grande que a gente tem. Oh, a gente inspira, enche os pulmões assim de energia, de Sim. força, né, de De força, de confiança. coragem, de sonhos. Não deixe os seus sonhos para trás. Não desista nunca dos seus sonhos, porque a vida ela é muito bela. Se você decidir enxergar pela beleza da vida, né? Claro. Com certeza. Andressa, para quem se identificou completamente com você, com a sua história, com a sua jornada, com as suas conquistas, com o seu momento, conta aqui pra gente como que essa pessoa vai atrás de você, onde ela te acha. Bom, ela encontra, né, no Instagram da agência, @travelworld_experience, para quem não sabe inglês, é a parte, né, de viver o mundo de uma forma experiente, de ter experiência, né? E pode colocar o arroba lá no nosso site também, blog, www.travelworldexperience.blog. Encontra, ou pelo nosso WhatsApp também, que a Kelly vai colocar, né, junto com a Belly aqui, para que possa ter o nosso contato do WhatsApp. É, é 5511-95146-7562. Pode seguir nas redes sociais, pode falar com a gente, entre em contato. Ai, mas eu ainda não tenho o budget financeiro, ou ainda não tenho coragem, não tem problema. Entre em contato, que a sua jornada começa a mudar a partir do momento do nosso primeiro olá. Maravilhosa! Andressa, muito obrigada por compartilhar aqui a sua história. Muito obrigada a vocês que estão aqui conosco, estão aprendendo com a história da Andressa, se inspirando, se encorajando. Obrigada realmente pelo seu tempo, Andressa, também. E aqui uma mensagem assim: a gente entende, né, que por trás de cada trajetória que parece muito determinada, que passa muita determinação, existem dúvidas, existem erros, aprendizados, escolhas que ninguém está vendo. E que talvez a gente não precise esperar essa certeza, né, aparecer para começar. A gente já pode fazer a partir dela. Às vezes a gente precisa apenas confiar o suficiente para dar o próximo passo. Então, aqui, novamente, deixo reforçada a minha gratidão de estar aqui com a Andressa, pelo espaço que foi construído, que está sendo sustentado com muito carinho, o Contadora de História, que vem do networking delas internacional. Se você chegou agora e adorou, aproveita, aperta aqui para seguir, para acompanhar. Estamos nas plataformas. Eu vou colocar aqui, tá, gente? Vou colocar aqui na descrição. Vocês vão poder localizar a gente, os contatos da Andressa também, tá? Dos projetos, inclusive o projeto que está nascendo junto com o networking delas, né? O Vivência no Exterior. Então, assim, muito obrigada mais uma vez. E aqui
Como toda história merece ser contada, toda escolha pode abrir um novo caminho, todo legado continua vivo quando transforma outras vidas. Eu sou Isabelle Deluna e este foi um episódio muito especial do Contadora de História. Muito obrigada mais uma vez e até o próximo episódio. Um grande beijo. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau.